Por que isso é insuperável? Porque tem que partir do governo federal. Como eu falei para você... Mas então você está me indicando da tua participação? Não, se eu for chamado, eu vou participar com o maior prazer. Eu faço isso. Está parecendo o Trump e o Lula. Se ele me chamar, eu vou. Não, como é que eu vou chegar para o ministro da Justiça e Segurança Pública e falar, eu quero dar minha opinião? Se ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública... Por favor, a câmera é sua. Mas isso eu venho falando. As minhas críticas são construtivas. Eles fecham as cidades, fecham inclusive as rodovias, explodem caixas eletrônicos. Em Araçatuba, em 2022, ainda na gestão anterior, fizeram barreiras humanas, utilização de fuzis, utilizando drones, veículos blindados, 100 quilos de explosivos. No dia seguinte, no município de Araçatuba, as aulas foram suspensas. Ou seja, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Gente, vamos aproveitar que você está aqui e começar aí por onde terminou a reportagem do nosso Pedro Teixeira. O que teria sido diferente na mega operação no Rio se o CV, Comando Vermelho, já fosse ou já tivesse sido declarado uma organização terrorista? Bom, o primeiro ponto é explicar para quem nos assiste qual é o objetivo, no final das contas, dessa alteração e classificação. São condutas que serão tipificadas, é o que se busca na nova legislação, alterando a Lei 13.260 de 2016, que é a lei antiterrorismo. Essa lei foi aprovada em 2016 por conta do advento das Olimpíadas, precisava ter uma lei que falasse sobre o crime de terrorismo, e só é considerado terrorismo no Brasil crimes praticados por razões que envolvem xenofobia, etnia, raça, religião ou cor. O que busca-se agora é uma nova tipificação, projeto de lei do deputado Danilo Forte, novas condutas típicas, e aí vai ser objeto do meu relatório, que não foi apresentado ainda. A ideia é que isso seja exposto e apresentado na semana que vem, na reunião de líderes da Câmara dos Deputados, mas uma série de condutas como domínio de territórios, como uso de barricadas por criminosos pertencentes a organizações criminosas que passarão a ser considerados atos típicos de terrorismo, a dominância do local para a exploração econômica, como, por exemplo, uso da internet, de energia, de transporte dentro de comunidades, entre outros fatores, uso de armamento que é exclusivo das Forças Armadas, uso de granadas, de fuzis, de armas de guerra. Aí sim, nós passaremos dentro de um novo ordenamento jurídico a tipificar isso como terrorismo. E o que muda na prática? É a pergunta que eu queria insistir nela. O que muda na prática? Na prática é que você tem uma pena muito mais grave, que hoje, na Lei 13.260, é a mínimo de 12 anos e máximo de 30. A ideia é que a gente começar com mínimo de 15 anos e máximo de 30 e prever algumas condutas que envolvem lideranças, que envolvem união entre organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, para a gente majorar isso de aumento de metade ou até 2/3 da pena. Quando praticado contra crianças, adolescentes, enfim, que atinge meios de transporte como ferrovias, como rodovias. Então, na prática, o aumento da pena e uma série de condutas típicas prevendo ações explicitamente como terroristas. Deixa eu passar a palavra para a Jussara, que está lá no Rio e assistiu esse debate hoje lá de perto, Jussara. As divergências entre declarar ou não facções criminosas como terroristas. Jussara. Secretário, um grande ponto, argumento do governo contra essa equiparação de facções com organizações terroristas é o fato de que o Brasil pode se colocar na rota internacional, né? E também pode ser um ataque à soberania, colocar a soberania em risco. Como que o senhor vê esse argumento do governo federal? Eu acho que não faz sentido, na medida que para que haja uma preocupação com relação à soberania nacional, tem que ter tratado internacional, permitindo que outros países façam interferência no nosso país. O que nós estamos buscando aqui é uma conduta encarecer o custo do crime. De fato, nesses locais conflagrados aí no Rio de Janeiro, nós temos uma dominância territorial por parte de organizações criminosas, nós vemos a falência do Estado, e não é culpa do atual governo estadual do Rio de Janeiro, isso são décadas que foram sendo somadas aí a essa ausência do Estado. Agora, o ataque à soberania, eu acho que é um exercício exagerado por parte do governo federal, que na verdade não está querendo ter um peso político negativo, na medida que existe terrorismo no Brasil. É tão óbvio isso. Uma outra conduta que a gente vai classificar como terrorismo, pelo menos eu vou propor isso no meu relatório, são as condutas que a gente chama de domínio de cidade ou novo cangaço. E essas sim acontecem em todo o país, não é exclusivo do Rio de Janeiro. Aliás, aconteciam antes da nossa gestão com frequência em São Paulo. Na nossa gestão, nós tivemos 2 tentativas, ambas frustradas. Eles fecham as cidades, fecham inclusive as rodovias, explodem caixas eletrônicos. Em Araçatuba, em 2022, ainda na gestão anterior, fizeram barreiras humanas, utilização de fuzis, utilizando drones, veículos blindados, 100 quilos de explosivos. No dia seguinte, no município de Araçatuba, as aulas foram suspensas. Ou seja, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. A Operação do Rio de Janeiro, você achou correta? É muito vago eu dizer que eu achei correto ou não. Achei que o Estado do Rio de Janeiro teve a coragem de fazer o que outros governos não fizeram. Agora, dizer se foi bem sucedida, toda vez que tem um policial que morre no confronto, para mim é uma operação que a gente não pode classificar como
extremamente bem sucedida. A gente lamenta muito, são profissionais que arriscam suas vidas, que perderam suas vidas em confronto. Agora, não dá também para a gente classificar esses narcoterroristas que estavam com granadas, com fuzis 762, como vítimas e coitadinhos, porque eles não são. Eles estão atentando contra o Estado, aí sim esses que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu acho interessante, Oderrit, é que aqui, uma operação parecida com essa, você me corrija se eu estiver errado, vocês fizeram no Guarujá, deu polêmica, fotos, vítimas, vamos dizer assim, direitos humanos em cima. Mas vocês, desde então, vocês evoluíram para uma carbono oculto, por exemplo. Né? De ir na Faria Lima, seguir o dinheiro. Teve uma mudança aqui nessa sua gestão de parar com ações, diminuir essas ações de grande repercussão e polêmica e evoluir para seguir o dinheiro? Teve uma mudança aqui nessa sua gestão? Não, teve um plano estruturado de combate ao crime organizado na nossa gestão. E esse plano passa por 3 pilares principais. O primeiro é monitoramento, busca e captura das principais lideranças do crime organizado. O segundo ponto é inviabilizar a cadeia logística do crime organizado, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína, a droga majoritariamente vem da Bolívia, e quando ela passa dentro do estado de São Paulo, já que eu não tenho a competência da União de evitar que a droga entre no território nacional e evitar que ela saia, como eu não tenho essa competência, eu não tenho fronteira, quem deveria cuidar disso é o governo federal, eu tenho que inviabilizar a rota utilizada pelo crime organizado. Então nós aumentamos o uso de tecnologia, a disposição de efetivo nas rodovias, principalmente no estado de São Paulo, e aumentamos exponencialmente as apreensões de drogas. Estou asfixiando financeiramente. Então, monitoramento, busca e captura, asfixia financeira para inviabilizar a cadeia logística. E último ponto, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Aí, nesse ponto, nós investimos no laboratório de lavagem de dinheiro do DIPOL, da Polícia Civil, identificamos de janeiro de 23 até hoje mais de 21 bilhões de reais do PCC, em vários inquéritos que estavam esparsos, nós centralizamos essas informações no laboratório de lavagem de dinheiro, especializamos os policiais, adquirimos software de inteligência para isso, e essas ações elas aconteceram e acontecem simultaneamente. Hoje São Paulo tem uma estratégia bem definida e bem clara no combate ao crime organizado. É que o estado que nós assumimos a gestão, lá na Baixada Santista, onde que o crime era mais latente, o crime organizado? Centro de São Paulo e Baixada Santista. Foi ali que nós tivemos que atuar no primeiro momento. E depois que nós atuamos, tanto na Operação Escudo quanto na Operação Verão, eu não digo que evoluiu, mas o cenário necessitava dessa retomada ou evitar que criassem territórios paralelos, como acontece no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Em 40 dias de operação na Operação Escudo e mais 30 na Operação Verão, nós apreendemos 3,5 toneladas de drogas, apreendemos 240 armas, 142 fuzis, prendemos 1.700 criminosos, dos quais mais de 470 procurados pela Justiça. Então foram verdadeiras operações para evitar que isso evoluísse para um território paralelo. Thaís. Secretário, um dos grandes problemas que tem sido colocado aqui da não solução para a segurança pública no Brasil é a falta de coordenação entre as polícias, mas também entre os governos de Estado e o governo federal. No que o seu projeto ajuda a definir o tráfico como terrorismo? Provoca o que na mudança nessa coordenação? Essa coordenação ela tem que partir do governo federal. Isso não tem outro caminho. Primeiro, a gente tem que entender que essa PEC proposta, fala-se muito da PEC, eu vi o ministro Lewandowski falando da PEC, tem uma PEC, até a reportagem, creio eu que de maneira equivocada, fala a PEC está parada no Congresso, não está parada. Estão acontecendo as audiências públicas, está seguindo o rito normal. Eu participei, inclusive, de uma audiência pública sobre a PEC da Segurança Pública, a PEC 18. Ocorre que essa coordenação ela já pode acontecer e existir, deveria estar acontecendo, independente dessa regra ser constitucionalizada ou não. Fala, o SUSP tem que ser constitucionalizado. O SUSP já existe como lei complementar desde o governo Temer. Foi criado lá uma lei complementar, na época pelo ministro Raul Jungmann, o SUSP ele pode operar. Acontece que a União ela investe muito pouco na segurança pública. O custeio da segurança pública recai mais de 80% sobre os estados. A União participa com 10%, os municípios com 7%, 8%, 9%, 10%. E aí, para existir essa coordenação, não precisa de lei. Precisa de alguém sentar na cadeira responsável pela segurança pública no Brasil e reunir o secretário de Segurança Pública. Em 3 anos que eu sou secretário de Segurança Pública, eu fiz uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu fui chamado uma vez em Brasília para dizer o seguinte, olha, esse daqui é o texto da PEC da Segurança Pública. Você está indo com o dedo numa ferida que nós estávamos começando a abordar ontem, gostaríamos de seguir nessa linha. Teve conosco na edição de ontem do WW justamente o Raul Jungmann, que tem sido uma voz muito ativa no debate público, no sentido de que o governo federal tem que assumir essa coordenação. Sim. Que é mais ou menos do que você disse. Porém, não assume, porque o sistema político brasileiro não lhe quer dar a Lula vantagem pré-eleitoral de protagonismo numa situação tão grave como é a da insegurança pública no Brasil. Isso é insuperável? Não, é superável. Acontece que nós temos são visões de mundo completamente diferentes na área da segurança pública. Eu falo para todo mundo que segurança pública é a pauta deveria ser a pauta menos partidária possível. O criminoso que assalta uma vítima, coloca um revólver na cabeça da vítima, não pergunta se votou no Lula ou no Bolsonaro. Simplesmente ele pratica um ato delituoso com a finalidade de subtrair um pertence para obter vantagem econômica.
Posto isso, o que falta, e são visões de mundo completamente distintas, a esquerda, o PT, sempre teve no seu imaginário que o político é um coitadinho, vítima da sociedade. Aliás, quem falou isso não fui eu, foi o próprio presidente da República. Você quis dizer político, traficante. não. O traficante é vítima da sociedade. Há pouquíssimo tempo atrás, ele disse que não aguentava mais ver os policiais oprimindo os jovens adolescentes que roubavam um aparelho celular armados só para tomar uma cervejinha. Vou relembrar mais um membro do atual governo do PT. O senhor ministro da Fazenda, que eu vi dizendo aí que tem que agir com inteligência, foi candidato a governador de São Paulo. Perdeu para o governador Tarcísio de Freitas e declarou publicamente uma das políticas públicas que ele iria implementar era o desencarceramento em massa. Então, o que existe hoje na esquerda é uma dificuldade de tratar o tempo, porque a visão de mundo deles sempre foi essa, de que bandido é coitadinho, vítima da sociedade. Nós defendemos uma punição adequada. Se você me perguntar, eu sou contra a pena de morte. Como cristão, como católico cristão, eu sou contra a pena de morte. Mas prisão perpétua é algo que pode ser discutido, aliás, deve ser discutido. O problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. A impunidade gera reincidência. E por que ambas elas existem até hoje? Porque se você condenar um criminoso a 10 anos de prisão, como foi o caso da Suedna, conhecida como Mainha do Crime, uma das mandantes, aí o principal mandante da morte do ciclista Vitor Medrado. Em 2022, ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de reclusão. Ou seja, em 2022. Se o nosso país fosse um país sério, ela estaria presa até 2032. Só que 2 anos depois, em 2024, ela estava na Paraisópolis, sendo a grande fomentadora desses assaltos. Mas, Derrite, veja, quando você disse, quando eu lhe perguntei se essas divergências políticas são insuperáveis, a sua resposta foi, são insuperáveis. São. Porque você disse, são visões de mundo antagônicas. Uhum. Na sua descrição, tem uma visão de mundo de esquerda que considera que o bandido, no fundo, é uma vítima da sociedade. E tem uma visão de direita que faz uma referência muito incisiva à aplicação da lei, portanto, da punição. Está um pouquinho esquematizado, mas você é político, isso aí faz parte do jogo, a gente entende. O problema é outro, na minha opinião. É que se não houver um esforço de superar essas visões de mundo, nós vamos estar daqui um ano discutindo a mesma coisa, enxugando gelo. Por que isso é insuperável? Porque tem que partir do governo federal. Como eu falei para você... Mas então você está abdicando da tua participação? Não, se eu for chamado, eu vou participar com o maior prazer. Eu faço isso. Está parecendo o Trump e o Lula. Se ele me chamar, eu vou. Se ele me chamar, eu vou. Como é que eu vou chegar para o ministro da Justiça e Segurança Pública e falar, eu quero dar minha opinião? Se ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública... Por favor, a Câmara é sua. Mas isso eu venho falando. As minhas críticas são construtivas. Eu tenho outro ponto. O Congresso é um Congresso à direita. Todos os congressos nossos são à direita. Esse projeto seu é articulado com a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Ou seja, vocês conseguem, por exemplo, mexer na lei de execuções penais para endurecer a punição, para deixar o bandido mais tempo na prisão, via Congresso Nacional, independentemente de uma articulação que venha do Executivo, não? Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso, que o atual governo federal vetou o projeto. Por isso que eu repito ainda a questão das visões de mundo. A saída temporária de preso, nós comprovamos que durante as saídas temporárias, a população ficava um pouco mais à mercê do que já está do crime organizado, ou do criminoso comum. Porque os criminosos que saíam e não voltavam para os presídios recebiam missões e os indicadores criminais, baseados em evidência, aumentavam. Porque muitos dos criminosos que saíam nesse período cometiam delitos. Apresentamos o projeto, 5, 6 anos de articulação, o presidente da República vetou o projeto. Então, é exatamente isso. É a explicação dessa visão de mundo antagônica. Eu ia explorar um pouco mais isso até com ele, porque é algo que, pelo menos para a gente na reportagem política, divide claramente. E a gente vê a impossibilidade de evoluir ali, talvez até numa coordenação. Né? O governo federal batendo bastante nessa questão da PEC da segurança pública e parece que está migrando para esse projeto aí. Agora tem esse projeto da lei antifacção também, que o governo federal apresentou. Isso aí vocês têm uma visão sobre isso? Eu ainda não fiz análise porque esse projeto, na verdade, ao que consta, está na Casa Civil ainda, não chegou nem no Congresso. Mas toda iniciativa que venha do governo federal, mesmo por razões óbvias, eu me considero 100% oposição política ao atual governo, mas se for um projeto que encarece o custo do crime, que dificulta a vida do criminoso, em especial que endurece regras para a progressão do regime de cumprimento de pena, vai ter meu apoio. Aí, segurança pública tem que ser tratado como suprapartidário, como eu mencionei. Secretário, quero voltar aqui no tema da insuperação aí desse problema, porque assim, nós vimos os governadores, por exemplo, de direita do Brasil, se articularem várias vezes para várias propostas. Por que não fizeram isso? O senhor fala aqui, 3 anos foi chamado uma única vez. O que impediu vocês de terem uma atitude proativa, de reunir os governadores de direita, os secretários de segurança desses estados e aparecer em Brasília, bater na porta e falar, olha, vocês não procuraram a gente, mas a gente veio apresentar uma solução? É importantíssima essa pergunta, porque na verdade isso aconteceu. Nessa leniência, nessa negligência do governo federal, nós criamos um grupo chamado SulMasp, que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esses estados que representam 70% do escoamento do mercado ilícito que vem, inclusive, de outros países, falando do tráfico internacional de drogas, nós compartilhamos base de dados. Aquilo que o governo federal pensa em fazer um dia, nós já fazemos com esses estados do SulMasp. Depois nós avançamos para outro consórcio, para o COSUD, que é o consórcio que reúne os estados do Sul e do Sudeste. E detalhe, em todas as assembleias legislativas dos estados,
essa legislação foi aprovada, existe compartilhamento de base de dados, de informação, de núcleo de inteligência, e a gente não precisou colocar na Constituição. Simplesmente nós começamos a realizar essas reuniões com o secretário de Segurança, comandante-gerais das polícias militares, delegados-gerais das polícias civis, nos reunimos, na prática, depois consolidamos a segurança jurídica aprovando as leis nas Assembleias Legislativas. Isso já acontece, inclusive com grandes apreensões, com operações nas fronteiras, dando segurança jurídica para o policial. Nós tivemos policiais, nosso policial da Rota, que operou lá no estado do Mato Grosso do Sul, operou. E qual é a segurança jurídica? Essa legislação aprovada. Para além disso, o CONSESP, que é o Conselho de Secretários de Segurança Pública de todo o Brasil, nós apresentamos ao presidente Hugo Mota 8 propostas de alterações legislativas, das quais 4 já foram aprovadas, superando essas barreiras. E no CONSESP nós temos secretário de Segurança Pública do governo do PT, secretário de Segurança Pública de governos da direita, enfim. Então, a gente vem tratando isso. Mas, claro que fica aí até um recado e uma sugestão para o governo federal que também faça isso. Volto a dizer, se chamarem o secretário de Segurança Pública, a gente vai estar disposto a colaborar. Derrite, você teve um contato relevante com o governo americano recentemente e trouxe ao governo americano o que você sabe sobre as ramificações internacionais do PCC, por exemplo. A gente tem visto pelo noticiário o governo americano adotando uma postura extraordinariamente agressiva, militarizada, do ponto de vista do combate ao narcotráfico internacional. Você espera que o Brasil entre nessa lista americana? Eu creio que não. Acho que a nossa intenção, a intenção do governo americano, quando me procurou aqui na Secretaria de Segurança Pública, foi colher informações a respeito do PCC. Hoje existe um contato com o consulado aqui, com a agência de inteligência do consulado e com a agência de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, o DIPOL e o Centro de Inteligência da Polícia Militar, passando informações para o governo americano de membros das organizações do PCC, do Primeiro Comando da Capital, que eventualmente residem nos Estados Unidos. Nosso objetivo é exatamente esse, entre aspas, um acordo de cooperação para que a gente possa fornecer ao governo americano as informações daqueles indivíduos que nós temos certeza que pertencem ao Primeiro Comando da Capital, a maneira como eles atuam e qual é o objetivo do PCC. Hoje, o Primeiro Comando da Capital, a grande receita deles é o tráfico internacional de drogas, a exportação da cocaína pelo Porto de Santos. Infelizmente, nós temos uma marca no Brasil, o segundo maior exportador de cocaína do mundo hoje é o Porto de Santos, só perde para o Porto de Guayaquil no Equador. Então, o governo americano, que não sofre tanto com essa exportação, porque a cocaína que sai do Porto de Santos majoritariamente vai para a Europa, África e Ásia, porque o cartel mexicano detém o controle majoritário da cocaína que entra nos Estados Unidos, mas para eles é interessante, porque já tem membros do PCC morando, vivendo nos Estados Unidos. E no que eles podem ajudar? Desculpa, William. Não, prossiga. Eles não só podem ajudar, como o atual cônsul americano, que assumiu recentemente aqui o consulado em São Paulo, teve um financiamento muito grande. A última unidade dele foi a Colômbia, participaram inclusive com projetos, com equipamentos, com softwares, com estruturação, financiando o aparelhamento da segurança pública naquele país. A gente busca, inclusive, o apoio financeiro. Derrite, com a experiência política que você tem, está claro para você que a questão do combate ao narcotráfico hoje na Casa Branca é muito mais abrangente do que o que você acabou de descrever, que são operações técnicas que eu, da minha experiência de repórter lá atrás, já detectava há mais de 30 anos. A preocupação, por exemplo, dos Estados Unidos com a Tríplice Fronteira implicou em vários momentos da nossa história, com vários governos, com operações mais ou menos ajustadas, bem certinhas, de combate às ramificações internacionais do narcotráfico e também do terrorismo político. Agora é diferente. Agora, o que os americanos estão propondo é praticamente um reordenamento político desta parte do mundo em função do combate ao narcoterrorismo. É outra maneira de encarar. E aí, como é que nós ficamos? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer a lição de casa. Primeiro tem que colaborar, sem abrir mão da soberania nacional, não é isso que a gente está propondo, longe disso. Eu acho que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem que assumir a responsabilidade, tirar as vaidades políticas de lado, as divergências político-partidárias e, de fato... Que você acabou de dizer que são insuperáveis. Não, são superáveis, plenamente superáveis, mas tem que ser tratado como tal. E, realmente, dar uma resposta à altura do que é praticado. Não é normal a gente ver granadas sendo lançadas por drones e a gente não ter a classificação como terrorismo. E mais do que isso, não é normal um criminoso ser preso 30 vezes por um crime grave. O Brasil é um dos pouquíssimos, talvez o único país do mundo, que prende 30 vezes o mesmo criminoso. Nós prendemos aqui na Zona Sul um criminoso condenado a 90 anos de prisão. Ele foi liberado por um indulto humanitário para tratar de uma doença. Ele foi preso assaltando um carro forte, com 2 fuzis 762 e 2.000 munições, coletes, simulando ser da Polícia Federal. Esse retrabalho, essa reincidência criminal, ou a gente agrava e torna o país sério, um país que responde onde o criminoso vai cumprir adequadamente e proporcionalmente as penas pela gravidade dos crimes que ele comete, ou fica o sistema de porta giratória como é até hoje. Mas, secretário, o senhor está trazendo aqui a premissa do Estado de Direito em que há julgamento, né? A gente falha depois de soltar o criminoso antes do tempo. Mas há um Estado de Direito, há de alguma forma demorado, mas ele acontece. O que Trump está fazendo é assassinar, matar o que ele diz que são narcotraficantes que estão nos barcos. Quer dizer, é um acesso a um problema, é uma ferramenta de solução que foge completamente, inclusive, para a compreensão das democracias. É por aí a solução? O que é responder institucionalmente a uma ação como essa dos Estados Unidos? Eu acho que isso acontece porque os estados, eu conheço poucas ações do governo americano em outros países, tá? Mas se isso aconteceu é porque o país falhou. E a gente tem a obrigação com a população brasileira de não falhar mais, de dar uma resposta à altura. Não é possível que a gente ache normal
o Comando Vermelho tem um monopólio da distribuição da energia, da internet, que o Comando Vermelho faça um X em uma residência, numa comunidade ou num barraco e obrigue aquela família a sair de lá. E ele assume o papel do Estado. A gente não pode achar isso. O dia que a gente normalizar isso, é a falência do Estado. Dá para acabar com o PCC e Comando Vermelho ou só o trabalho de vocês é conter, sendo bem realista e pragmático? Sendo bem realista, se não desse para acabar, eu sei que é difícil falar sobre isso, é polêmico, eu fui criticado quando eu fiz uma comparação e eu não falei sobre os meios pelos quais o presidente Nayib Bukele conseguiu. Eu desconheço, eu inclusive pretendo visitar no que vem El Salvador. Mas eles conseguiram. Era o país que tinha um índice de homicídio por 100 mil habitantes de 109 por 100 mil. Hoje está menos de 2 por 100 mil. Ele controlou, ele estancou as quadrilhas do crime organizado. E a força que o Estado brasileiro tem para dar essa resposta é muito maior do que isso. É mais complexo? Claro que sim. São Paulo conseguiu chegar a 6 por 100 mil e não precisou fazer o que o Bukele fez. Baixo de 6. Hoje o Estado de São Paulo, o nosso número, os 3 anos seguidos nós batemos o recorde. Nós não precisamos destruir instituições do Estado de Direito. Concordo. Eu concordo. Para conseguir números melhores de criminalidade. Concordo, mas a legislação tem que ser adequada. A gente não pode permitir que um criminoso seja preso 30 vezes assaltante de carro forte. Mas colocar o Bukele como referência não acaba nublando esse debate, secretário? Exatamente pelo que falamos aqui, a condição do Estado de Direito e o que ele deixou de fazer lá? Não, eu creio que colocar o Bukele no debate, não como exemplo, eu fui muito criterioso e cuidadoso quando falei que eu não conheço os meios pelos quais ele atingiu esse objetivo. Enfim. Antirrepublicano. Mas se você fizer uma pesquisa hoje para a população, o que mais a população quer é a força do Estado no sentido de conter as organizações criminosas. E digo mais, quem mais sofre com as organizações criminosas no Brasil é a população que vive nessas comunidades. Porque é um Estado paralelo agindo na vacância e na negligência do Estado. Esse sim é o Estado que deveria atuar. Derretivo, infelizmente, tem que encerrar aqui a nossa participação. A gente vive numa chamada grade de televisão. Eu recebo num horário e tenho que entregar num determinado horário. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua disposição de vir aqui à bancada participar do programa. E boa noite, secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite. A Thaís também está indo embora, infelizmente. Obrigado, Thaís. Boa noite. Obrigado, boa noite. Foi um prazer.